E aí, pessoal, estamos com mais uma questão do Enem 2019, questão de número 169 do caderno amarelo. Vamos nessa? Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. E a figura que ele está falando é essa planta baixa aqui, esse polígono todo irregular, cheio de dimensões, mas a gente vai se preocupar com ele já já. Vamos continuar lendo aqui. O concreto para fazer a laje será fornecida por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então se liga só, para a gente poder calcular quantos caminhões serão necessários para trazer esse concreto todo, a gente primeiro precisa saber o quanto de concreto a gente vai utilizar, certo? Ou seja, traduzindo, a gente precisa calcular o volume, de concreto que será utilizado nessa laje, tudo bem? E o volume dessa laje vai ser dada pela área superficial, que a gente vai calcular utilizando essa planta baixa, vezes a altura, desse poliedro. Só que o problema é que a gente não tem uma altura. A altura, nesse caso, vai ser interpretada como sendo a espessura dessa laje, que é dada por 5 centímetros segundo o próprio texto. Tudo bem? Então, para a gente poder calcular a área superficial dessa laje, a gente vai ter que dividir estrategicamente essa região em 3 outras menores, traçando essas 2 verticais aqui, certo? E eu vou chamar essa primeira área aqui, essa menorzinha aqui, esse retângulo que foi gerado, de área 1, A1. Esse retângulo do meio eu vou chamar de A2 e o retângulo maior eu vou chamar de A3. Tudo bem? Então vamos calcular aqui a área 1. A área 1, trata-se de um retângulo. Então, para a gente calcular, a gente precisa fazer a multiplicação entre a base e a altura, certo? Só que a base desse retângulo, segundo o próprio desenho, é de 3 metros. Então eu vou substituir aqui, B igual a 3. E a altura é dada por essa vertical aqui, 5 centímetros. Desculpa, 5 metros, vezes 5, certo? Vezes 5, tudo bem? E 3 vezes 5 é igual a 15 metros quadrados, tudo bem? Se as dimensões dessa figura estão todas dadas em metros, e a gente está calculando a área, então a unidade vai ser metros quadrados. Vamos agora partir para esse retângulo aqui do meio, que a gente tem A2, vai ser também um retângulo, então a área vai ser calculada por base vezes altura. A altura, nesse caso, continua sendo de 3 metros, Se a gente olhar aqui para essa dimensão aqui, horizontal, 3 metros. Agora a altura, percebe só, que a altura ela coincide com esse lado do retângulo A1, mas ela passa em 2 metros aqui para cima, certo? Então 5 mais 2, a gente vai ter um total de 7 metros de altura. Então o H vai ser 7. E 3 vezes 7 é a mesma coisa que 21. Vai sair em metros quadrados, certo? Finalmente, para a gente calcular a área 3, que também é um retângulo, para variar, a gente vai ter outra vez base vezes altura. A base dessa vez é essa dimensão aqui, na horizontal, de 8 metros, certo? A nossa altura, que vai coincidir em parte com a altura do A2, ou seja, ele já tem 7 metros e passa em 1 metro aqui para cima, então ele vai ter 8 metros, certo? E 8 vezes 8, mais conhecido como 64. 64 o quê? 64 metros quadrados, perfeito? O que a gente tem aqui, é que calcular a área superficial total. E a área superficial total vai ser dada pelo somatório de 15 metros quadrados, que é a área 1, 21 metros quadrados, que é a área 2, e 64 metros quadrados, que é a área 3. Tudo bem? Então, somando tudo isso, a gente vai ter finalmente a nossa área total, que vai ser igual a A1 mais A2 mais A3, que vai dar um total de 100 metros quadrados. Tudo bem? Só que presta muita atenção. O exercício demanda que a gente calcule o volume de concreto que vai ser utilizado nessa laje. O que a gente calculou aqui até agora foi a área superficial dessa planta baixa. A gente tem que multiplicar agora pela altura, para ter o volume desse poliedro. Mas a gente não tem altura. Como a gente mesmo mencionou no início do problema, a altura é a espessura dessa laje. Então, o volume total,
vai ser dado por área da base, que é 100, vezes a altura, no caso, a espessura, que é de 5 centímetros. Muita calma nessa hora, porque a nossa base está dada em metros quadrados, né? Se a gente vai trabalhar com metros quadrados, a altura também tem que ser dada em metros. Para a gente transformar esses 5 centímetros aqui em metros, né? Basta a gente andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, tudo bem? Então a gente vai ter que, em equivalência, 5 centímetros é a mesma coisa que 0,05 o quê? 0,05 metros, tudo bem? Então a gente vai multiplicar aqui por 0,05. E 100 vezes 0,05 é a mesma coisa que calcular, né? Muito suspeito esse 0,05, mesma coisa que calcular 5% de 100, tudo bem? E calcular 5% de qualquer quantidade é a mesma coisa que dividir por 20, tá certo? Então 100 divididos por 20, né? A gente vai ter que o volume total, né? Vai ser igual a 5. 5 o quê? Volume, né? Então é metros cúbicos. E essa vai ser a nossa resposta final para o volume da laje. O que falta a gente fazer agora é ler o enunciado, né, final de novo para saber o que ele quer. Repara só o seguinte, ele quer saber qual a menor quantidade de caminhões que a gente precisa. Repara que tem um caminhão aqui, dentre os três, que tem exatamente uma capacidade de 5 metros cúbicos. Exatamente o que a gente precisa transportar. Então a resposta vai ser o quê? Um caminhão só, de quanto? De 5 metros cúbicos de capacidade. Alternativa letra C, de certo, né? Se você gostou dessa resolução, se ela te ajudou de alguma forma, cogite se inscrever no canal para acompanhar o próximo vídeo, os próximos trabalhos que a gente vai apresentar aqui. Deixa o seu like e a gente se vê na próxima questão. Um abraço.